Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lines Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana eu trago um vídeo que ainda não trouxe até aqui, embora já tenha falado de um ou outro livro, que são os piores livros que eu li até agora. Obviamente que eu não estou a pôr aqui muitos, estou a pôr mesmo aquelas leituras que não gostei mesmo nada, não aqueles livros que pronto, foi assim mais ou menos, são aqueles livros que eu não gostei mesmo nada. Graças a Deus não são muitos, mas os que são, é sério. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, amigos, família, com toda a gente que quiserem. Ora então, vamos começar. Eu trago-vos aqui 8 livros dos que eu li nos últimos anos. Estes são aqueles que, do que me recordo, foi os que tiveram as reviews mais baixas, entre 1 a 2 estrelas no Goodreads. Eu não os vou colocar por ordem, portanto não vou dizer primeiro os que tiveram 1 estrela e depois os que tiveram 2, eu vou falar aleatoriamente deles, mas são 8. Ora então, o primeiro, isto deve ser desapontante para muita gente, porque eu falo com muita gente que adora este livro, que é 1984, de George Orwell. Eu tenciono ler este livro mais à frente, não sei quando, não sei se será ainda este ano, se será no ano que vem ou depois, não faço ideia, porque eu quero lhe dar uma segunda oportunidade. Eu li este livro, se não estou em erro, há 3 anos, 4 anos atrás, mais coisa, menos coisa. Eu não consegui gostar deste livro, isto para mim foi um pesadelo ler. Isto é uma distopia, como eu já li algumas, e não é pelo facto de ser uma distopia que eu não gostei. É pura e simplesmente porque o livro não tinha, não sei, não me dizia nada, não tinha camada nenhuma, não tinha textura, não tinha feeling, não tinha nada. A personagem principal parecia um boneco, ao sabor do vento. Eu não consegui mesmo gostar deste livro. Para quem não conhece a história, isto basicamente fala de uma possível sociedade onde toda a gente era controlada. Temos então o grande irmão, chamado Big Brother, que tem aqui o símbolo na capa deste olho, e todas as pessoas tinham em sua casa quase como se fosse uma câmara constante em cima delas. As pessoas, tudo o que elas faziam estava a ser controlado e visto, e se fizessem alguma coisa que fosse contra o sistema, essas pessoas eram presas, e se não mesmo mortas. E basicamente era isto. Claro que passam-se aqui algumas peripécias, temos aqui o narrador a tentar fazer algo contra o sistema, e a conseguir, de certa forma, mas depois, no final, há ali umas situações diferentes que acontecem. O livro em si, eu nem sei se o tema é interessante, se não é. Eu, pessoalmente, não gostei quando li. Pode ter sido por, não sei, estar a contar com outra coisa, ou ter até visto, se calhar, porque às vezes é um bocado o problema quando vemos muitas reviews muito boas e lemos o livro e não começamos a gostar, parece que começa a haver ali uma fricção esquisita do género. Então, se toda a gente gosta, porque é que eu não estou a gostar deste livro? Este livro devia-me estar a causar a mesma sensação que causa a outras pessoas. É muito estranho, mas eu efetivamente não gostei deste livro, mas quero lê-lo novamente. Alguns, não, chegou uma vez, mas neste caso eu quero dar-lhe uma segunda oportunidade e tentar perceber se efetivamente, depois de uma segunda leitura com um distanciamento, se a minha opinião é a mesma ou não. Portanto, o primeiro livro que vos falo é 1984, de George Orwell. Outro livro que também não gostei, este também já mencionei nos meus livros dos clássicos da literatura, é O Retrato de Dorian Gray. Também um livro muito aclamado, também um livro que muita gente gosta, eu conheço muita gente que este é um dos livros preferidos. O que me leva a não gostar deste livro e a ter-lhe dado assim, uma pontuação tão baixa é mesmo a personagem principal, Dorian Gray. Não consegui gostar daquela personagem, a personagem é horrorosa. Depois ao mesmo, que é estranho, porque acaba por ser a personagem principal, mas para mim parece-me que caiu do céu, ele nem sequer estava lá no início, depois de repente era tudo sobre ele. Como personagem não tem interesse nenhum, como pessoa, se fosse real, Deus me livre. E eu acho que o simples facto da história ser carregada por ele, para mim, como eu não gostei logo da personagem à cabeça, foi o que me fez nem sequer gostar do livro. A história em si é muito conhecida, nós temos aqui este jovem que foi feito um retrato dele, portanto este jovem a certa altura começa a ter comportamentos menos corretos, por assim dizer, e esses comportamentos refletem-se no seu físico, não no seu, mas no do quadro. Portanto, ele continua
com a mesma imagem sempre, ele praticamente não envelhece, mas o quadro, a cada ato hediondo que ele faz, acaba por ficar com alguma espécie de marca ou alguma coisa de diferente. Diziam, antes de eu ler este livro, que as descrições eram muito boas e que nós conseguíamos perceber como é que era o quadro e imaginá-lo. Eu pessoalmente não senti isso, eu não conseguia pela descrição perceber o quão hediondo seria o quadro, talvez porque eu tenha logo ficado arrasada com a personagem principal, portanto é possível que tenha sido por aí, mas de facto não gostei da história, não gostei da personagem. Para mim a personagem foi mesmo o que arruinou este livro para mim. Se algum dia eu vou voltar a ler, não sei, neste momento não quero, não faço questão e no futuro logo se vê. Mas efetivamente não gostei de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Outro livro que não gostei e não quero voltar a ler é um livro que eu por acaso comprei sem saber que havia um filme. Eu penso que o filme foi baseado no livro, mas eu nem sabia da existência nem de um nem do outro. Eu comprei-o literalmente porque ele estava a um bom preço e porque tinha o Johnny Depp na capa, coisa que nunca se deve fazer, comprar livros pela capa. Eu às vezes faço, ora corre bem, ora corre mal. Neste caso estou a falar do Excêntrico Mordecai e obviamente a imagem do livro acaba por ser a imagem do filme, portanto esta é a personagem que ele desempenhou e eu nunca vi o filme, portanto não faço ideia se o filme está melhor ou não. O livro eu não lhe achei piada nenhuma e depois outra coisa que me levou a comprar este livro foi o facto de literalmente na capa dizer o livro mais divertido do ano. E eu quando comprei, ele estava a bastante bom preço, pensei, espetacular, vou-me rir aqui um bocadinho, eu adoro livros engraçados, eu gosto de me rir como toda a gente, vai ser espetacular. Este livro não tem graça nenhuma, na minha humilde opinião, foi mesmo desperdício. Se fosse hoje não o comprava, se soubesse o que saiu hoje certamente não o comprava, não tenciono voltar a ler, não acho que tenha piada nenhuma, nem a história, nem a personagem dele. Se calhar no filme tem mais graça por nós estarmos a ter portanto, a visão da personagem e pronto, o Johnny Depp também consegue representar de certas formas engraçadas e se calhar dá mais construção à personagem, mas lendo não achei de todo interessante, muito menos engraçado. E pronto, O Excêntrico Mordecai é o terceiro livro que vos trago aqui. Depois, também vou falar aqui num livro, muito vagamente, que eu também já falei um bocado neste livro noutro vídeo, que é o livro Submissão, de Michel Houellebecq, que é este aqui. Eu penso que eu falei nele nos meus livros, nas minhas leituras entre janeiro e abril. Não gostei deste livro de todo, este livro nunca tinha ouvido falar dele, pelo que sei agora, o escritor até é relativamente aclamado e tem muito boas reviews e inclusive este livro também tem boas reviews. Eu não percebi muito bem o propósito deste livro, eu penso que era fazer uma espécie de crítica ao sistema, por assim dizer, mas se calhar passou-me ao lado a mensagem. Eu pessoalmente não gostei da história, não percebi sequer o que se estava a passar. Era daqueles livros que nós parece que quanto mais lemos, menos percebemos o que está a passar. Foi desses livros para mim. Eu não recomendaria a leitura, mas pronto, para quem até gosta do autor e já leu alguma coisa sobre ele, pronto, deem uma oportunidade. Para mim não foi dos melhores, longe disso, mas pronto, também não foi dos piores que já li, que esse aí eu já vos digo qual é. Ora então, Submissão, de Michel Houellebecq. Depois tenho um livro com muita pena minha, eu vou colocá-lo neste vídeo e neste rol, por assim dizer, porque eu adorei o filme, mas é O Quarto de Jack. Portanto, temos aqui do filme Room, que é baseado neste livro. O filme está incrível, temos a Brie Larson como atriz principal, ganhou o Oscar inclusive, temos Jacob Tremblay a fazer o papel da criança. Incrível a representação dos dois, o enquadramento, a forma como o filme está feito, eu achei muito, muito bom e é com muita pena que eu coloco este livro nos piores que já li. O livro é de Emma Donoghue, este aqui que eu entretanto também já li algumas coisas dela, pronto, não acho, para já do pouco que li dela não fiquei muito fã, mas deste livro não fiquei mesmo. Porquê? Por uma razão muito simples, este livro está narrado pela criança, assim como ao filme. A diferença é que nós no filme conseguimos ter a percepção das duas personagens, apesar de ser a criança a narrar, nós vemos a ação e vemos as duas personagens a interagir uma com a outra e inclusive vemos as cenas
em que, pronto, só a Brie Larson, a atriz, é que está também a desempenhar. Aqui não, nós aqui só temos a versão da criança. A criança tem 5 anos. E para uma criança de 5 anos, obviamente que uma criança que está fechada num quarto e nunca conheceu mais nada senão aquele quarto, o que ele está a descrever é o que ele pura e simplesmente ouve ou vê, ou tem conhecimento através da mãe. E portanto é uma inocência muito grande, é obviamente quase como uma clausura, por assim dizer, e nós não podemos esperar que esta criança tenha muito mais para nos contar, que não aquilo que vê e ouve. No entanto, e sabendo disso, eu precisava de mais, faltou-me aqui substância neste livro. A criança narrava o que via, narrava o que ouvia e para a idade estava impecável, mas eu acho que este livro merecia ter como narradora a mãe e não a criança. Pronto, é uma opinião pessoal, se calhar muitos irão discordar e até gostam muito do livro. Eu pessoalmente preferia que tivesse sido a mãe a narrar e não a criança. Claro que está bem escrito para uma criança de 5 anos a narrar uma história deste calibre, mas para mim faltou ali qualquer coisa. Eu acho que não foi suficiente, faltava mesmo um bocadinho mais de outro tipo de visão por trás da história e nesse aspecto. Foi por essa razão que eu não gostei deste livro e não lhe dei uma boa cotação, foi porque para mim faltou substância exatamente por o narrador ser o filho e não a mãe. Mas pronto, o quarto Jack, de Emma Donoghue. Estamos quase a chegar ao fim, só faltam 3. Um livro eu vou já falar, que é A Rapariga no Comboio. Eu não o tenho aqui, que ele está emprestado, mas eu vou colocar aqui uma foto. Esse livro, não consegui mesmo gostar. Na altura também saiu o filme, e eu li mais ou menos na altura em que saiu o filme. Nunca vi o filme, nem sequer tive curiosidade depois de ler o livro. Eu acho que o livro está muito, muito, muito aborrecido. Eu não consigo gostar da história. Eu acho que não faz sentido nenhum. Nós basicamente temos uma rapariga que, pronto, nota-se também, acabamos por perceber mais à medida que vamos lendo, mas ela tem alguns problemas também de saúde mental e tem algumas depressões ali por trás, e ela está num comboio diariamente, ela vai para o trabalho e passa por uma casa, e todos os dias olha para aquela casa e vê o casal, pronto, ali fora. A certa altura começa a deixar de ver a esposa e começa a pensar o que é que terá acontecido, e a partir daqui desenrola-se a ação. Ela vai atrás da rapariga, que não conhece de lado nenhum, mas começa a notar que ela não está ali e começa a querer saber o que é que lhe aconteceu, se lhe aconteceu alguma coisa ou não, e a ação desenrola-se através daí. O livro não faz sentido nenhum. É mesmo aborrecido de ler. E depois é um livro que a certa altura até me tirou um bocado o sono. Não sei muito bem porquê, mas eu na altura estava a lê-lo de noite e até perdi o sono completamente nessa noite. É assim um bocado estranho, mas é uma história muito, muito aborrecida. Não achei mesmo piada nenhuma. Não recomendo a leitura, sinceramente. Já o emprestei a 2 ou 3 pessoas que me disseram efetivamente o mesmo, que não gostaram do livro. Portanto, de quem eu conheço que leu, não sou a única, mas pronto, caso gostem, digam-me o porquê e podemos até criar aqui uma conversa interessante. Mas pronto, este livro, A Rapariga no Comboio, estará também na lista dos livros que não gostei mesmo de ler. Estamos quase a chegar ao fim, faltam 2. Este livro também, com muita pena, está aqui. Eu também já falei nele vagamente nos meus livros sobre os clássicos da literatura, que é O Deus das Moscas, de William Golding. Estava à espera de algo diferente. Este livro, eu quando comprei não fazia a menor ideia que ele era assim tão conhecido quanto ele na verdade é. Portanto, não tinha grandes perspectivas, não tinha ideia sequer de que é que ia ser esta leitura. Mas comecei a ler. Isto basicamente é a história de um conjunto de crianças, todos rapazes, que basicamente caíram numa ilha deserta, num acidente de avião, e só eles é que sobreviveram. Portanto, eles tiveram que se desenvencilhar, por assim dizer, numa ilha deserta, por eles próprios. Estamos a falar de crianças bastante pequenas. Eu acho que o mais velho não devia ter mais de 10 anos sequer. Acho que era para aí entre os 6 e os 10 anos. É um livro... Eu estava à espera de outra coisa. É um livro muito previsível. Basicamente, as crianças têm comportamentos extremamente infantis, e esses comportamentos extremamente infantis, numa situação em que a sobrevivência é o que está em causa, fazem com que, obviamente, as coisas não corram bem, e não vão correr até
certo ponto. Há coisas que correm melhor que outras, mas as próprias crianças vão percebendo, mas lá está, são tão crianças que acabam por... as coisas correm mal e elas nem percebem bem porque é que elas correram mal. Estava à espera de outra coisa, acho que faltou aqui um bocado de pensamento por trás deste livro. Não sei, acho que eu gostei da ideia, eu gostei do que é que quiseram fazer com o livro, não gostei foi necessariamente do caminho que foi tomado. Acho que faltava aqui qualquer criança que fosse ligeiramente menos infantil para lidar melhor com a situação. Achei que podia haver aqui muita coisa feita com esta história que ficou a falhar um bocadinho. Mas pronto, efetivamente foi uma leitura que não gostei muito, com pena minha, mas é O Deus das Moscas, de William Golding. Por fim, e este sim, é o pior livro que li, tanto pior livro que li que ainda nem eu acabei de ler, estou a lê-lo há mais de um ano e meio, que é o Moby Dick, de Herman Melville. Ora bem, este livro eu já falei também no meu livro sobre os clássicos e é uma coisa que eu não consigo mesmo descrever. Este livro eu vou tentar acabá-lo, juro, não sei quando, nem tenho grandes perspectivas de colocar uma data, mas este livro está... Isto basicamente é aqueles livros que se resumem assim num parágrafo. O livro tem 700 páginas, é enorme, eu ainda só li cerca de 350, portanto estou sensivelmente a meio, praticamente a meio, e este livro para mim escreve-se em 2 parágrafos. É extremamente denso, é daquelas coisas que nós lemos e temos que voltar a ler porque já não soubemos o que é que lemos bem. Tem imensas personagens que depois a pessoa nem percebe bem já quem é que está a falar. Eu percebo a mensagem. Nós basicamente temos aqui um capitão, por assim dizer, que foi numa caça à baleia, ele foi magoado, foi por uma baleia, pela Moby Dick, que é uma baleia branca. Eles estavam a caçá-la e ela, pronto, defendendo-se, acabou por... ele ficou sem uma perna, o tal capitão. E então, com tanta raiva, com tanto ódio ficou à baleia, que a missão de vida dele daí em diante é caçá-la, especificamente àquela baleia, e matá-la. E portanto aqui nós temos aquela dualidade entre homem e animal. A questão é, obviamente que este comportamento é extremamente louco, por assim dizer, porque não podemos querer que um animal reaja de outra forma quando nós o estamos a querer matar. Obviamente que o animal ia se revoltar e ia se tentar defender, ou tentar defender-se. Pronto, ele ficou sem perna. Era algo que era expectável. O facto de ele tornar esse ódio no seu objetivo de vida para daí em diante caçar aquela baleia, e depois toda a gente que ele leva com ele no barco, estão todos, toda a sua vida está em perigo, obviamente, e a tarefa deles não é caçar aquela baleia, é caçar baleias no geral, porque são barcos baleeiros. Torna-se aquela obsessão, todos têm que estar à volta daquela obsessão de caçar aquela baleia em particular. Ora bem, a história em si, eu percebo o que é que o autor quis falar. Acho que 700 páginas para dizer isso é demasiado, e inclusive temos aqui um capítulo que é enorme, que não sei quantas páginas tem, mas são para aí, sei lá, cerca de 50, mais coisa menos coisa, só a falar de baleias. Só a falar dos tipos de baleias, quantas é que há. Claro que uma pessoa lê e chega ao fim já não conhece nenhuma. Por isso é que eu acho que este livro ficou muito aquém, porque tem muita informação perfeitamente irrelevante para a história e quer dizer que se nós não conseguimos chegar a meio do livro e continuar a ler, perde-se logo a mensagem, porque a ideia de uma leitura é nós termos a capacidade de levar a cabo e chegar ao fim e conseguir analisar o livro. Eu cheguei a meio e já não consigo ler mais. Este livro já que é tão denso, tão chato, que não dá mesmo gosto nenhum de ler. Com pena minha, porque eu também tinha muito boas expectativas para este livro e pronto, efetivamente neste momento é uma batalha entre mim e Moby Dick também. E pronto, estes são os 8 livros que vos quis falar, dos piores que já li, por assim dizer. Alguns eu vou querer reler, como falei logo no início de 1984, eu vou querer reler mais à frente para tentar formular outra opinião ou tentar perceber se efetivamente mantenho a mesma opinião. Outros deles, como por exemplo Moby Dick, vai ser a batalha de tentar acabar de o ler.
e outros não, outros li e chegou. Uma vez chega, há certos livros que a pessoa lê uma vez e percebe que não vai gostar, ponto, não é por ler mais 2 ou 3 que vai ser diferente. Mas pronto, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e vejo-vos para a semana. Tchau!